Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui para dar continuidade à série Bem-aventuranças. Lembrando, recordando que o Senhor Jesus, ali no Monte das Oliveiras, ele estava acompanhado dos discípulos e da multidão. E assentando ali as pessoas, ele ensinava as pessoas coisas concernentes ao reino dos céus. E nós temos falado sobre as bem-aventuranças e temos buscado aqui juntos meditar na palavra de Deus para que você possa ser ajudado, porque a palavra de Deus ela influencia diretamente no nosso caráter e comportamento quando nós abrimos o coração para a mesma, tá certo? Então, antes de ler aqui a bem-aventurança de hoje, eu queria falar para você só a importância da gente mergulhar na palavra de Deus, da gente ler a palavra de Deus. Eu estava lembrando daquilo que Jesus falou, quando ele disse aos discípulos assim, que o Espírito Santo faria eles lembrarem das palavras que ele estava ensinando para eles. Então, olha só que forte, né? O Espírito Santo vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho dito, daquilo que eu estou ensinando para vocês. Então, o Evangelho é a palavra, é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Jesus que nós temos que aprender. Essa é a verdade. Por exemplo, eu já falei isso aqui, quando a gente faz a nossa oração, a gente fala com Deus. Eu falo, você fala, Deus ele ouve a nossa oração. Agora, quando a gente lê a palavra, ou quando ouve a palavra no áudio, né? Porque tem Bíblias que são em áudio, e tem pessoas que, infelizmente, não tiveram oportunidade de estudar, porque tiveram que trabalhar muito cedo, não tiveram condições, mas elas podem ouvir também a palavra. Mas quando eu paro para ouvir, ou quando eu paro para ler a palavra, eu estou fazendo o maior investimento da minha vida. Por quê? Porque eu estou fazendo um investimento na salvação do que eu trago dentro do meu corpo, que é a minha alma. Então, a última coisa, por exemplo, na semana passada, a gente estava fazendo uma visita e fui visitar uma pessoa e acabei conversando com outra. E essa outra pessoa se cria muito eloquente, muito conhecedora de tudo, e ela falava assim, olha, a Bíblia é uma mentira. Como é que você crê numa mentira dessa? Quer dizer, e a última coisa, como eu estava falando, que o diabo quer que você creia é na palavra de Deus. É a última coisa que ele quer. Por isso que a gente escuta assim, pessoas dizendo, a Bíblia foi escrita por homens. Isso aí é um conto de fadas, isso aí é uma lenda. São histórias que nunca aconteceram. Você fica acreditando nessas historinhas, isso é mentira. A Bíblia é mentira. Você vai acreditar nisso? Aí tem gente que até começa até a querer humilhar você. Como é que pode? Você é uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão culta, você acredita nessas coisas? Ou seja, tem gente que prefere acreditar em outros livros do que acreditar na palavra de Deus. E o diabo, ele quer, o diabo que também tem os seus filhos, ele vai usar pessoas para que você não creia naquilo que Jesus ensinou. Então, pessoal, toma muito cuidado, porque a palavra de Deus ela é como um mapa, ela é como um guia que nos vai levar desde hoje, da onde estamos, até a salvação, até onde Deus quer que nós estejamos. Se dependesse de Deus, todos seriam salvos. Se dependesse de Deus, mas Deus colocou esse poder nas nossas mãos para que nós venhamos decidir se aceitamos a Ele ou não, se entregamos a nossa vida para Ele ou não, e uma vez que se a gente toma a decisão de entregar a nossa vida para Ele, nós possamos a ter a salvação pela misericórdia de Deus, e vamos falar sobre isso hoje. Mas o que está em questão aqui é você não desprezar a palavra de Deus. Cuidado, não despreze a palavra, não dê as costas para a palavra,
Não faça piadas com a palavra de Deus. Não faça brincadeiras com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é sagrada. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ter essa consciência. Porque se você coloca em prática o que está escrito, já que aqui está escrito, estão escritas as palavras que Jesus disse, principalmente nos evangelhos, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se aqui estão as instruções que Jesus falou, então eu não vou deixar de ler, deixar de meditar e deixar de viver essa palavra. Tá certo, pessoal? Porque a palavra de Deus, ela nos protege, ela nos guia e, principalmente, ela nos mostra o caminho da salvação. Você quer ser salvo? Veja o que está escrito na palavra. Você quer ficar livre do inferno? Do inferno? Você, quando morrer, você não quer ir para o inferno. Então você busque o que Jesus disse, o que você tem que fazer para não ir para o inferno. Está aqui na palavra. Ou seja, mas isso aí eu não quero pagar para ver. Você quer? Então pronto. Então vamos investir na palavra de Deus, que é o melhor que a gente pode fazer. Então vamos lá, vamos à nossa série, vamos ao tema de hoje, a bem-aventurança de hoje. A gente está aqui fazendo uma série bem-aventurança, tá? E você tem a oportunidade de estar conosco, de meditar conosco, você é livre, você pode pegar sua Bíblia com você, em nome do Senhor Jesus. A gente não está aqui levantando nenhuma bandeira de igreja, nenhuma placa de igreja, a gente está falando aqui da salvação. Porque não é estar dentro de uma igreja que vai salvar você. Não é estar dentro... Eu estou na igreja, graças a Deus que você congregue em uma igreja, desde que esse lugar fale da palavra de Deus. Mas não é o fato da gente estar dentro de uma igreja que a gente vai ser salvo, ou que a gente pratica a palavra de Deus. Até porque, se a gente observar no livro de Atos, os discípulos pregavam no templo, não era um local próprio, não é? E nas sinagogas. Mas a igreja de Jesus, depois da perseguição, ela girava em torno das casas das pessoas, onde os cristãos se reuniam e ali se falava da palavra de Deus, daquilo que Jesus tinha ensinado. Bispo, então o senhor é contra se reunir no templo? Claro que não. Nós vivemos no ano de 2019, vivemos em uma outra época, é ou não é verdade? E até mesmo para convidar pessoas novas, para que outras pessoas tenham oportunidade, é bom se a gente tem um lugar onde se paga um aluguel, onde se tem cadeiras ali, onde se reúnem as pessoas e ali se fala da palavra de Deus. Isso não é errado, pelo contrário, isso é bom para que as pessoas possam ir, ouvir a palavra, alimentar-se espiritualmente e colocar em prática no seu dia a dia. É isso que tem que acontecer. Eu aprendo da palavra, aprendo do que Jesus me ensinou e coloco em prática no meu dia a dia. Tá bom, gente? Então vamos lá. Jesus disse no livro de Mateus, no capítulo... Eu tirei da página aqui, deixa eu voltar aqui, pessoal. Mateus capítulo 5, no versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos lá. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é misericórdia. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Misericórdia significa dó, significa compaixão, significa piedade, né? Ela significa também, a pessoa que é misericordiosa, ela tem capacidade para liberar o perdão, ela passa a ter clemência daquela outra pessoa. Então, antes de entrar em detalhes sobre a misericórdia, eu ia pedir só um minutinho aqui, por favor. Antes de entrar em detalhe da misericórdia, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós somos humanos e nós temos
tendência a nos inclinar para o mal, porque somos pecadores. Essa é a verdade, somos pecadores. Então a tendência é que, se eu não vigio, se eu não me cuido espiritualmente, se eu não vivo a minha fé em Cristo Jesus, se eu não observo bem a palavra de Deus, a gente passa a se tornar pessoas sem misericórdia. E tratando-se de pessoas sem misericórdia, a gente vê que a gente encontra esse tipo de pessoas em todos os lugares. Quer dizer, a gente encontra esse tipo de pessoas no mundo dos negócios, a gente encontra isso em chefes, em patrões, em donos de empresa, em pais de família, em mães, em filhos. A gente encontra isso em maridos, em esposas, a gente encontra isso no ser humano. O não ter misericórdia. Às vezes você olha uma pessoa tendo uma atitude e você vê e fala assim, puxa vida, né? Porque ela não teve misericórdia daquela pessoa. Então, nós seres humanos, se a gente não se cuida espiritualmente e não se cuida também do nosso caráter, nós nos tornamos pessoas implacáveis, principalmente quando você tem algum tipo de responsabilidade ou quando você tem algum tipo de poder sobre as suas mãos. Então, quanto mais autoridade ou quanto mais poder você tem, mais, por exemplo, mais espírito de misericórdia eu tenho que ter. É ou não é verdade? Porque você vê naquele episódio que diz daquela mulher que foi surpreendida no ato em que cometia o adultério, pegaram aquela mulher, arrastaram aquela mulher, jogaram ela ali diante de Jesus. Jesus estava escrevendo na terra, escrevendo no chão, e perguntaram para ele, Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério. Em adultério. O que o Senhor diz? O que a gente tem que fazer? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada pelo pecado que ela cometeu. E Jesus disse assim, aquele que dentre vós não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Ou seja, ali Jesus fez aqueles homens pensarem que o que aquela mulher fez poderia ter acontecido com qualquer um deles, e eles, acusados pela sua própria consciência, foram soltando as pedras e saindo um a um, até que a mulher ficou sozinha ali com Jesus. Ou seja, ali, aqueles homens, eu não quero falar da misericórdia de Jesus para com aquela mulher, mas eu quero dizer para você que aqueles homens, eles estavam ali implacáveis, né? E pior, eles pensavam que estavam fazendo certo. Se achavam no direito de tirar a vida daquela mulher. Não é verdade? Então, se a gente não vigiar, a nossa natureza humana acaba transformando-nos em pessoas implacáveis, em pessoas brutas, em pessoas ignorantes, em pessoas que maltratam, em pessoas que humilham, em pessoas que pisam nos demais, e nós temos que vigiar, porque senão você acaba se tornando um monstro. Essa é a verdade. Você acaba se tornando uma pessoa que você pensa que não, mas às vezes as pessoas olham para você e têm até medo de você. Então, quando Jesus disse assim, bem-aventurados são aqueles que têm misericórdia, que praticam a misericórdia, ele está falando assim, bem-aventurados são aqueles que se colocam no lugar dos demais. Lembra daquele outro episódio que saiu uma multidão, uma mãe chorando, viúva, e um rapaz ali envolto, já preparado para o seu sepultamento. Jesus, quando viu a situação daquela mulher, ele se colocou no lugar dela, ele teve misericórdia dela. E ali, o que ele fez? Ele parou o enterro, ressuscitou o menino, porque ele tinha poder para fazer isso, e tem poder para fazer isso. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e o Senhor Jesus foi e devolveu aquele filho àquela mãe, ou seja, ele teve misericórdia, ele teve misericórdia.
Ele mesmo se colocou no lugar dela. Então Deus, ele tem misericórdia de cada um de nós. Porque quando nós praticamos a misericórdia com os demais, Deus também tem misericórdia para conosco. E quando uma pessoa se entrega para Cristo, a gente vai falar sobre isso, e quando Deus tem misericórdia de nós e nós somos perdoados pelos erros que cometemos na vida, a vida é muito longa, a gente comete muitos erros, a gente comete muitas falhas, a gente toma atitudes movidas por vários motivos. Quer dizer, e nessas atitudes nós encontramos em Deus a misericórdia. Porque se fosse por merecer, já falei isso aqui, eu falei no outro vídeo em espanhol, nós mereceríamos uma surra, nós mereceríamos a punição, nós mereceríamos a prisão, nós mereceríamos, essa é a verdade, até a morte. Se fosse por merecer, pelos pecados que cometemos e por pecadores que somos, merecíamos a morte. Mas quando Deus, ele veio, mandou seu filho a esse mundo, Deus teve misericórdia da humanidade. Deus teve misericórdia. Então a condição que Deus colocou era que o ser humano viesse crer no seu filho, no plano dele. Qual foi o plano de Deus? Enviar o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para que a pessoa viesse a crer em Jesus, ou seja, a crer naquilo que ele ensinou, para que ela uma vez se arrependesse, abandonasse a vida de pecado e seguisse agora segundo as instruções e os mandamentos de Cristo. Então, uma vez que ela fizesse isso, a misericórdia e a graça de Deus ia estar sobre ela e ela poderia ter e ela, pela misericórdia de Deus, alcançaria a salvação. Porque ninguém merece ser salvo. Você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. Nós não merecemos ser salvos. Não merecemos. Nós não merecemos nada. Essa é a verdade. Mas somos salvos pela misericórdia de Deus. Você pode dar grandes ofertas na igreja, você pode fazer muitas caridades, você pode fazer tudo o que você quiser de obras. Mas você não vai ser salvo pelas obras que você faz. Você não vai ser salvo porque você é legal, porque todo mundo gosta de você. Eu não vou ser salvo porque as pessoas gostam de mim. Ou não vou ser salvo porque eu estou na igreja, porque eu sou amigo do pastor, porque eu sou amigo do bispo, porque eu sou amigo de todo mundo. Não. Eu vou ser salvo pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. O próprio Deus, ele diz, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz que ele é Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ou seja, então cabe a mim e a você dobrar os nossos joelhos, quebrantar o nosso coração, molhar os nossos olhos e dizer para Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Você lembra aquele rapaz que subiu ao templo? Jesus contou isso. Jesus contou isso. Subiram dois para orar. Um religioso, um fariseu e um pecador. Um homem pecador. E o fariseu, cheio de orgulho, orava, meu Deus, eu dou os meus dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu cumpro com isso, com aquilo, eu não sou como esse aí, ó. Quer dizer, se desfazendo daquela pessoa. E aquele homem pecador, não sei, a Bíblia não fala o que ele tinha feito, mas aquele homem, ele disse, ele confessou, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus falou, o que pediu misericórdia foi atendido. O outro, que foi lá em cima no templo falar para Deus que fazia, acontecia, esse desceu sem a resposta de Deus. Então olha só como funciona a misericórdia de Deus para conosco. Então eu tenho que entender como que funciona a misericórdia de Deus para comigo e eu tenho também que aprender a praticar a misericórdia para com o meu próximo, para que eu não seja uma pessoa implacável, fria, ao ponto de chegar a praticar coisas que depois você vai até se envergonhar daquilo que fez. Essa é a verdade. Então, pessoal, vamos entender isso aqui, vamos praticar a misericórdia. Duas coisas eu quero falar aqui para você para finalizar. Vamos praticar a misericórdia para com o nosso próximo. Vamos destrinchar o próximo para com os nossos familiares,
para com os nossos colegas de trabalho e amigos. Você que é chefe para com seus funcionários. Você que é mãe para com os seus filhos. Você que é pai para com a sua família, para com os seus filhos. Você que é filho para com os seus pais. Seu pai, a sua mãe que cuidou tanto de você, que te criou, que te educou. Hoje em dia você não faz uma visita para o seu pai, para a sua mãe. Você não pega o telefone e diz: papai, como é que está o senhor? Mamãe, tudo bem? Olha, eu estou com saudade de você, estou ligando para saber como você está. É o que eu falei, o que eu estava falando. Às vezes você se tornou uma pessoa tão fria, tão dura de coração, que a misericórdia já não encontra mais espaço para habitar no seu coração. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o Espírito Santo, ele quer sim que nós tenhamos cuidado, vigiemos, para que nós pratiquemos a misericórdia para com os demais. Tá certo, gente? Pense nisso. A pessoa que é misericordiosa, ela tem tendência a perdoar aqueles que lhe fizeram mal. E a pessoa que é misericordiosa, ela também chega diante de Deus e pede misericórdia. Agora, deixa eu falar para você. A gente falou um pouquinho aqui sobre ser salvo, como alcançar a salvação. E a salvação, quando Deus fala assim, bem-aventurados, quando Jesus falou para os discípulos e para a multidão ali sentada, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, ali muitas pessoas pensaram nisso. É tipo assim, bem-aventurados os que perdoam, porque também vão ser perdoados por Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Ou seja, então, nós somos salvos pela misericórdia. Então, o que eu quero convidar você a fazer agora? Eu quero que você ore comigo. E se você acredita no plano de Deus, no plano de salvação que Deus ele tem para a humanidade, e esse plano, o contrato foi firmado na cruz. Até o dia de hoje está valendo. Esse é o contrato mais extensivo, é o contrato com mais duração, e ele vai durar até quando? Até o dia que Deus quiser. Ele vai durar até o dia que Deus quiser, porque nós não sabemos quando que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí vem aquilo que eu falei no início. Ah, mas eu estou escutando isso há muito tempo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou. Estou escutando isso desde que eu era pequenininho. Eu não vou pagar para ver. Eu sei, eu acredito na Bíblia, acredito nas Sagradas Escrituras, e eu acredito que Jesus vai voltar. E se ele não voltar, você vai morrer. Eu vou morrer. Um dia nós nos vamos. É ou não é verdade? Quantas pessoas morreram hoje? Milhares. Quantas faleceram hoje das maneiras mais diversas? Uns morreram ataque cardíaco, outros num acidente, outros foram comer uma coisa, engasgou e morreu. É ou não é verdade? Outros deram um mergulho e se afogaram, outros foram atropelados, outros sofreram um acidente de carro, avião, etc. As pessoas morrem, o ser humano morre. E a pergunta é, as pessoas que morreram hoje, quantas delas já tinham aceitado o plano de Deus? O plano de salvação de Deus? Porque Deus tem um plano de salvação para mim e para você. Então, se eu aceito esse plano, se eu alinho, como diz aqui em Portugal, se eu alinho a esse plano, se eu aceito esse plano de salvação de Deus, então eu vou alcançar a salvação. E a morte para mim não vai ser um problema. A morte para você não vai ser um problema. Agora, se eu não aceito o plano de salvação que Deus tem para mim e eu não coloco em prática, então eu e você, seja quem for a pessoa, ela vai ter um problema. Por quê? Porque ela tá morrendo sem a salvação divina. E, infelizmente, muitas pessoas hoje que se foram desse mundo, que estão em um lugar de tormento, com certeza, nesse momento que eu estou aqui falando com você, ela está dizendo assim, poxa vida, se eu tivesse, por que eu não aproveitei a oportunidade
que eu tive enquanto estava ali na terra? Por que que eu não aceitei a Jesus? Por que que eu não aceitei a Jesus como meu Salvador? Por que que eu fiquei insultando os pregadores, os missionários? Por que que eu fiz piada com a palavra de Deus? Por que que eu xinguei aquele pastor? Por que que eu insultei aquele homem de Deus? Por que que eu falei coisas contra a igreja de Jesus? Aquele meu amigo que era cristão, poxa, por que que eu desprezei a sua amizade? Por que que eu chamei ele de chato? Por que que eu chamei ele de inútil, de idiota? Por que que eu disse, sai para lá, vai para lá com essa tua Bíblia? Por quê? Por que que eu não fui na igreja em vez de ir para discotecas? Por que que eu não tomei a Santa Ceia em vez de estar tomando cerveja, me embebedando a noite toda? Tomando uísque, bebendo, fumando, malgastando a minha vida. Quem está lá está se lamentando. Queria estar aqui para tomar a decisão de aceitar o plano de salvação de Deus através de Jesus. Porque só existe esse plano. Para a alma, só existe esse plano, não existe outro. Existem religiões, mas o plano de salvação só existe um, que foi o que Deus fez através de Jesus. Bispo, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu não quero perder a minha salvação. Muito bem. Então, você tem que aceitar Cristo agora. Agora. Como seu único e suficiente Salvador. Você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, você tem que crer que ele está vivo. Você tem que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que ele é o Filho de Deus. E que você o aceita na sua vida como seu único e suficiente Salvador. E a partir de então, você vai andar em novidade, você vai procurar saber quais foram as instruções que Jesus deixou para que você viva a sua vida, o seu dia a dia, de acordo com os princípios de Deus. Se você fizer isso agora, você vai receber a sua salvação aí agora, grátis. Você não tem que pagar nada. É grátis. Você só tem que crer e aceitá-lo como seu Salvador. E se você fizer, não tenha dúvida que ele vai morar no seu coração e ele vai começar a te guiar. O Espírito Santo, se você se entrega para Cristo agora, o Espírito Santo ele vai começar a guiar você. E ele vai te abençoar tanto. Ele vai cuidar de você. Ele vai mostrar para você como que você tem que fazer e cada passo que você tem que dar. Tá certo? Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu tenho aqui nas minhas mãos a Tua palavra. E eu oro com essa pessoa que participa comigo dessa série Bem-aventuranças. E nós, meu Pai, hoje falamos da misericórdia. E queremos que o Senhor agora venha ter misericórdia dessa pessoa que ora, que faz a sua oração. E que ela, meu Deus, aí na casa dela, com seus olhos fechados, ela pede perdão ao Senhor pelos pecados dela. E ela pede ao Senhor que venha ter misericórdia dela para que a alma dela seja salva. E ela toma atitude, meu Deus, de aceitar o plano do Senhor, o plano de salvação do Senhor, que foi enviar o seu Filho amado para que ela pudesse ter a oportunidade de receber em Ti, através de Jesus Cristo, a salvação. E eu te peço, meu Pai, aceita essa pessoa. Ouve a oração, ouve a minha oração, ouve a oração dessa pessoa que se entrega, que te aceita nesse momento, que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador. Que o Senhor receba a vida dela nas tuas mãos, que ela seja uma pessoa a mais, que o Senhor vai ter que trabalhar aí no céu para preparar uma morada para ela, para que ela possa viver contigo para toda a eternidade. Ó, querido Deus, por favor, tenha misericórdia de nós, pecadores. Nós, meu Pai, não queremos nos tornar homens duros de coração, sem misericórdia. Nos ensina a praticar a misericórdia. Nos ensina a alcançar a misericórdia do Senhor e nos ensina a praticar a misericórdia para com o nosso próximo, para que possamos assim, meu Pai, praticar a Tua palavra e viver
de acordo com a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, molda em nós esse espírito humilde, esse espírito, meu Pai, de fé, e que o Senhor nos aceite como filhos teus, e que o Senhor, meu Pai, nos abrace, em nome do Senhor Jesus. Pai amado e querido, eu te entrego a minha vida e a vida de todos que me assistem, e que o Senhor venha cuidar deles. Você que decidiu aceitar o plano de Deus agora, aí na sua casa, no seu lugar, diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo a Ti na minha vida como meu único Salvador e eu aceito o Teu plano de salvação para mim. E a partir de hoje, eu pertenço a Ti, eu pertenço a Cristo como meu único Deus e verdadeiro Salvador. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha, gente, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele é com você. Agora vamos lutando, vamos buscar a Deus, vamos praticar e Deus vai abençoar você, tá bom? Na quarta-feira a gente vai estar falando sobre os limpos de coração, aqui às 10 horas da noite, aqui através da página da Igreja Cristã Nosso Rei. E a gente também, você que é daqui da Ilha da Madeira, nós estaremos ali na sala de reuniões do Hotel Orquídea, na Rua dos Netos, no número 69. Todas as quartas-feiras e nesse domingo também a gente não vai estar no Jardim de Santa Luzia, onde a gente fez as 2 últimas reuniões. A gente volta ali para o hotel e vamos estar fazendo a reunião às 9 horas da manhã, nesse domingo, aonde estaremos falando também da palavra de Deus. Se você quiser participar, ouvir a palavra, não é? Fazer orações, porque isso, o cristão ele é resumido nisso, orações e aprender a palavra, não é verdade? E seguir aquilo que Jesus falou. Então, se você quiser aprender da palavra de Deus, fazer as suas orações, se você quiser congregar conosco, estar ali conosco, você aqui da Ilha da Madeira, você vai ser muito bem-vindo. E a palavra de Deus vai encher o seu coração e ali a gente vai estar falando daquilo que Jesus ensinou. E a misericórdia de Deus ele vai alcançar você e vai te guiar. O Espírito Santo vai te guiar para que você se torne um filho de Deus, uma filha de Deus. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado a você que tem contribuído com o trabalho da Igreja Cristã Nosso Rei. Obrigado. E se você quiser contribuir com esse trabalho de uma maneira voluntária, como está escrito na Bíblia, né? Cada um contribua segundo o proposto no seu coração. Se você quiser fazer isso porque você quer, porque você se sente bem em fazer isso, você pode entrar em contato conosco que a gente orienta você como fazer. Tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.